breathe, thinking about me every night. Eu sou Vanessa, você é a cinegrafista do nosso pod. O nosso tema é metodologia básica dos tubarões e a raia. Nossa entrevistadora é a Leane, palmas para a Leane. A entrevistada é a Lisane, palmas para a Lisane. E o nosso próximo mesa-cast é chamado de Cast Vida Sob Imersão. 5, 4, 3, 2, 1. Hoje iremos iniciar mais um podcast, Vida Submersa. Hoje vamos falar sobre os tubarões e as raias. É um tema muito interessante, mas não precisa ter medo. Vamos apenas quebrar os mitos e descobrir um pouco sobre esse mundo das arraias e tubarões. E comigo está a nossa futura bióloga, Lisvânia. Boa tarde, Cleane. É um prazer estar aqui, recebendo esse convite do cast Vida Submersa. E é isso aí. Hoje nós vamos estar esclarecendo algumas dúvidas que o pessoal tem a respeito dos tubarões e as raias. Para começar sobre o tema básico, o que são realmente as raias dos tubarões? As raias e os tubarões são peixes cartilaginosos, Eles não possuem ossos. A sua estrutura é toda feita de cartilagem, E eles fazem parte da classe dos condrix, que é justamente onde esses dois animais estão encaixados, Tanto os tubarões como as raias. E a principal característica dele é a ausência de osso, que por mais que eles venham ser animais grandes, e outro também pequeno, mas eles não possuem ossos, E em sua maioria das espécies, elas são marinhas, mas também existem algumas espécies de raias que vivem em água doce, E também eles pertencem à subclasse dos elasmobroncos, que são os animais que têm respiração através das fendas bronquiais. Os tubarões, eles possuem de 5 a 7 fendas bronquiais. E já as raias possuem de 5 a 6 fendas de cada lado dos bronquiais. Muito interessante, Lisvânia. Agora uma pergunta que mandaram aqui pelos telespectadores é do Fábio. Ele quer perguntar qual é a principal diferença dele para os outros peixes. Bom, a principal diferença disso já está no nome da classe que eles pertencem, Que são os codrix, que são justamente esses peixes que eles são feitos de cartilagem e não de ossos. Muito bem, respondida a sua pergunta, Fábio. E tem mais uma pergunta, pensando no corpo deles, como que é o corpo do tubarão? Bom, o corpo do tubarão é um corpo hidrodinâmico, O que facilita a sua natação. Mandaram mais uma pergunta aqui para você, Lisvânia, sobre as raias. Elas são bem diferentes dos tubarões? E o Jairo quer saber por que as arraias são achatadas. Bom, as arraias são achatadas, devido ao longo da sua evolução, e ela criou essa adaptação para viver nas profundezas do mar, do mar e também as que vivem em água doce, Porque como elas são animais que vivem no submerso, então elas criaram essa estrutura para ficar quase que soterrada sobre a areia. Muito interessante. Agora uma curiosidade bem interessante, é verdade que os tubarões precisam ficar nadando o tempo todo? Sim, os tubarões eles precisam ficar nadando, porque como a respiração dele são através das brônquias, então as brônquias deles têm que estar constantemente recebendo água para estar tendo esse movimento e assim eles conseguirem respirar. Mandaram mais uma pergunta aqui para você, uma dúvida bem comum. Tubarões têm ossos? Não, tubarão não tem ossos. O esqueleto deles é totalmente feito de cartilagem. Quem fez essa pergunta para você foi a Ariane, então para responder a sua pergunta. Ariane, espero responder essa pergunta. Tem mais uma pergunta aqui para você, é sobre a respiração. Como que eles respiram? Bom, como já foi citado, ao nosso telespectador aí de casa, a respiração deles, eles têm fendas laterais, onde é feita essa respiração. Embora no desenho, a gente pode ver em vários desenhos, a gente vê que eles têm dois narizinhos,
morte deles é muito raro acontecer. O ataque deles ao humano é muito raro. Pensando no meio ambiente, qual a importância desses animais? Bom, a importância dele é para o equilíbrio, né, da cadeia alimentar. Porque os tubarão, eles atuam como guardiões, né, do ecossistema do mar. Observando os movimentos deles, a Silva quer saber como que eles nadam, se são iguais. Bom, os tubarões da raia, embora eles pertencem à mesma classe, a estrutura dele por fora são totalmente diferentes, né? Porque os tubarões, eles usam movimentos laterais, enquanto as raias, ela usa as coisas nadadeiras, né? Porque o tubarão, quando ele vem ter uma nadadeira, né, que não foi muito desenvolvida, a raia já desenvolveu essas nadadeiras, e é ela que ele usa para fazer a natação. É muito bom estar com você aqui, Lisvane, respondendo essas perguntas, essas dúvidas que a maioria dos telespectadores tem. Algumas pessoas já sabem, outras pessoas ainda não sabem. E para fechar o nosso podcast, por que estudar esses animais é importante? Bom, é importante na preservação de espécie, né? E lembrando aqui, ressaltando, o tubarão, ele começa sua vida, sua reprodução a partir mais ou menos dos 20 anos de idade. Então é um animal que ele demora a reprodução dele. Então fica aqui para você um lembrete, né, que a caça é totalmente proibida de tubarões. E você não, tipo assim, como são os animais que demoram a reprodução, não é bom que a gente venha o quê? Caçar, matar esses animais, porque é uma reprodução muito longa e demorada. Bom, deu para ver que tubarões e raias são muito importantes e interessantes, mais do que a gente imaginava, né?